Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Python voltada para as competições de informática. Hoje eu trouxe esse problema aqui, que ele é da etapa final do Interif de 2019 e o nome dele é Placar Olímpico. A Olimpíada de Tóquio 2020 está chegando e você decidiu visitar o Japão para conhecer a cidade antes dos Jogos. Em sua visita, encontrou-se com o comitê organizador dos Jogos e, após ficar sabendo do seu incrível talento com programação, o comitê decidiu te contratar para escrever o algoritmo que fará a classificação dos países nas Olimpíadas de 2020. Você está preparado para a tarefa? O programa deve receber como entrada o nome do país, seguido da quantidade de medalhas de ouro, prata e bronze conseguidas por este país. É possível ter entrada de uma quantidade qualquer de países, e para indicar o término da entrada de países é necessário informar a palavra fim, tudo em letras maiúsculas. A saída do programa deve exibir a classificação dos países do melhor para o pior, de acordo com a quantidade de medalhas. O país mais bem colocado é o que possuir a maior quantidade de medalhas. Em caso de empate, o país mais bem colocado é o que possui a maior quantidade de medalhas de prata. Em caso de empate, o país mais bem colocado é o que possui a maior quantidade de medalhas de bronze. Em caso de países empatados, mesma quantidade de medalhas de ouro, prata e bronze, exibi-los em ordem alfabética. Não se esqueça de exibir a colocação do país no quadro de medalhas. Os países empatados devem ser exibidos com a mesma colocação. Então, vamos lá? Começar resolvendo esse problema. Parecido com o que a gente fez do campeonato de futebol de Botucatu, alguma coisa assim, né? Recantão. O nome do programa era Recantão. Que era uma aula também que a gente ia receber o placar de uma competição, no caso era uma competição de futebol. E aí a gente vai ter que organizar os vencedores do melhor pro pior. Bom, vou criar então aqui o meu dicionário, o placar. E eu vou receber entrada até não ter mais. Como eu não sei quando a entrada acaba, eu vou fazer um while true. Aí aqui dentro desse loop eu vou decidir quando a entrada vai acabar ou não. Então eu vou ter o suposto nome do meu país, que eu vou receber a classificação agora. Mas pode ser que o nome do país, na verdade, seja a string fim. Aí nesse caso, a parte de receber a entrada está concluída. E eu vou para a próxima que vai ser a de organizar o placar. Mas enquanto não for fim, eu vou pegar o nome do meu país, a quantidade de medalhas de ouro, prata e bronze que ele recebeu nessa ordem. Tudo na mesma linha. Separado por espaço. E aí eu vou guardar essas informações bonitinhas num dicionário no meu placar. Pra ficar mais fácil depois de acessar e organizar tudo. Então, placar. Na colocação, no caso na entrada do nome do meu país, eu vou ter um dicionário que na chave ouro vai me dizer quantas medalhas de ouro o país tem. Na chave prata, quantas medalhas de prata. E na chave bronze, quantas medalhas de bronze. Isso aqui para cada país até eu receber o fim. E aí depois desse loop, eu vou ter que pegar as informações que já tenho e organizar o país, os países, do que mais ganhou medalhas até o que menos ganhou medalhas. Vamos pensar então nessa primeira parte do problema aqui, que é o seguinte: a gente tem três dados para usar como critério de desempate. Primeiramente, é a quantidade de medalhas de ouro. Só se tiver empate nas medalhas de ouro que eu vou olhar as medalhas de prata. Aí só se tiver empate nas medalhas de prata, eu vou olhar as de bronze.
E aí, se tiver empate nas medalhas de bronze, eu vou pegar todos os países que estão empatados e vou imprimir em ordem alfabética, certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Enquanto no meu placar tiver país para ser colocado, então enquanto o tamanho do meu placar for maior que zero, tô fazendo assim porque eu pretendo, toda vez que eu fizer a colocação de um país, eu vou tirar ele do meu dicionário. Porque assim ele não vai aparecer como o melhor na próxima vez que eu for olhar. De novo, né? Eu vou procurar o melhor. E aí, junto com o nome do melhor, também tem que mostrar qual é a classificação dele, né? Então vou criar uma variável aqui, classificação. Vai começar com 1. Primeiramente eu vou mostrar o primeiro colocado. E aí para cada melhor colocado eu vou incrementando essa variável, para depois mostrar o segundo melhor, o terceiro melhor, assim por diante. Então o que eu vou fazer aqui? Eu tenho os meus critérios de desempate, que são, nessa ordem, as medalhas de ouro, as medalhas de prata e as medalhas de bronze. Inclusive isso aqui nunca muda, não vou precisar ficar declarando várias vezes esse array aqui, então eu vou colocar ele aqui fora. E aí o que eu vou fazer? Como pode ter empate entre os melhores, e para cada vez que eu for trocar de critério de desempate, eu quero só pegar os países que empataram no critério anterior. Então, por exemplo, no caso desse exemplo de entrada aqui, onde eu tenho o Brasil e Portugal. Não, Brasil e Argentina empatados em terceiro lugar. Como é que eu vou desempatar Brasil e Argentina? Na verdade, por que eles estão empatados, né? Eu tenho aqui Brasil com 2 medalhas de ouro, 0 medalhas de prata e 1 medalha de bronze. Aí eu tenho também a Argentina com 2 medalhas de ouro, 0 medalhas de prata e 1 medalha de bronze. Eu tenho que lembrar do ouro pro prata e da prata pro bronze que quem empatou no ouro foi Brasil e Argentina. Quem empatou no prata foi Brasil e Argentina. Aí quem empatou no bronze foi os dois também, então eles estão empatados no placar. Porque se eu só pular de um pro outro, sem lembrar quem é que estava empatado, olha o que vai acontecer em vez disso. Supondo que eu já encontrei que a China é o melhor, então tá fora da lista. E que a Espanha também é a segunda melhor, então tá fora da lista. Aí eu vou ter o seguinte, ó. Brasil, 2 medalhas de ouro, 0 medalhas de prata, 1 de bronze. A Argentina também 2 de ouro, empatou no ouro. 0 de prata, empatou no prata. Vamos usar então o bronze como critério de desempate. Aí que eu tenho aqui no bronze, ó. Brasil tem 1 medalha de ouro, Portugal tem 0, Chile tem 2 e a Argentina tem 1. Então, por causa que Brasil e Argentina estavam empatados, acabou que eu coloquei o Chile na frente deles. Que seria incorreto, porque, né, como dá pra ver aqui, o Chile na verdade é o último colocado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar o meu array dos melhores países, já assumindo que pode ter mais de um. E inicialmente ele vai ser todos os países. Como os nomes dos países eu estou usando como as chaves do meu dicionário, placar.keys é os nomes de todos os países. No caso, isso aqui não preciso colocar numa lista porque já é uma lista. E aí o que eu vou fazer? Eu vou passar entre os meus países que eu tô achando ainda que são os melhores. Eu vou passar para os critérios de desempate. Primeiro pelo ouro, depois pela prata, depois pelo bronze.
Aí eu vou determinar, no critério que eu tô olhando agora, qual que é a melhor pontuação? Qual que é a maior quantidade de medalhas no geral, assim? É o maior valor no array da quantidade de medalhas. Então, no placar, o meu país que eu tô olhando agora, no critério de desempate, quantas medalhas ele tem? E aí isso para todos os países nos melhores. Então só nos que ainda estão empatados. Aí só entre os que ainda estão empatados também, eu vou dizer que os melhores países agora vai ser então a lista com todos os países, os nomes de todos os países, dentre os que ainda estão empatados. Se no placar desse país a quantidade de medalhas dele, no critério que é relevante, foi igual a maior quantidade de medalhas. Então, por exemplo, aqui. Nesse exemplo aqui de cima que é menorzinho. Eu vou ter o primeiro critério de desempate, ouro. Então, entre todos os países, Brasil, Estados Unidos e Noruega, qual que é o maior valor no geral do placar para medalha de ouro? É 5 dos Estados Unidos. Melhores países vai ser então todo país nos meus melhores países que tem 5 medalhas de ouro. Somente os Estados Unidos. Aí como aqui eu já cheguei em um país só que ganha nesse critério de desempate, então se tamanho de melhores países for 1, aí não tem empate. É só os Estados Unidos e acabou. Então aqui eu já posso dar break nesse loop do desempate aqui e mostrar todos os meus países que empataram ou não nessa colocação em ordem alfabética. Então depois do loop do desempate, eu vou para cada país dos meus melhores países organizados em ordem alfabética, então sortedzinho já resolve isso. Eu vou printar a classificação, 2 pontos. Eu acho que tem espaço em branco, mas esse texto aqui é estranho de selecionar ele, então não sei dizer direito. Assumo que tem. E o nome do país. Aí também uma precaução que eu tenho que tomar é de tirar do meu placar esse país que já foi classificado. Porque se ele apareceu como o melhor nesse loop aqui, nessa rodada, se eu não tirar ele, ele vai aparecer como o melhor de novo na próxima. E de novo na próxima, e de novo na próxima. Também, como minha condição de parada é que o placar esteja vazio, eu tenho que esvaziar ele, senão esse loop aqui vai rodar pra sempre. Aí, por fim, depois de mostrar todos os países que são empatados nessa classificação, eu vou pra próxima. E aí, pra simbolizar isso, eu vou incrementar 1 no meu classificação. Então, depois de mostrar a classificação 1, eu vou mostrar o país que ficou na classificação 2, depois na 3, e assim por diante. Vamos ver se esse código funciona. Então, eu tenho o Brasil com 1 medalha de ouro, 2 de prata e 0 de bronze. Eu tenho os Estados Unidos da América com 5 medalhas de ouro, 3 medalhas de prata e 1 medalha de bronze. A Noruega
com 3 medalhas de ouro, uma medalha de prata e uma medalha de bronze. E acabou a minha entrada. Meu placar, ó, encaixou certinho. É Estados Unidos na primeira colocação, Noruega na segunda, Brasil na terceira. Nosso código está correto. Vamos olhar também o segundo caso aqui. Então, tem o meu Brasil, com 2 medalhas de ouro, 0 de prata e 1 de bronze. China, 5 de ouro, 3 de prata, 1 de bronze. Espanha, com 2 de ouro, 1 de prata e 0 de bronze. Portugal, 2 de ouro e mais nada. Chile, 1 de ouro, 0 de prata, 2 de bronze. Argentina, mesmo que o Brasil, 2 de ouro, 0 de prata, 1 de bronze. Acabou a entrada. Aí aqui minha classificação vai ficar: China em primeiro lugar, por causa das 5 medalhas de ouro. Espanha, por causa da medalha de prata. Argentina e Brasil empatados. Argentina primeiro, por causa que A vem antes de B. Portugal, com as 2 medalhas de ouro. E no final vem o Chile. Mas calma aí que... Olha só, eu tenho que incrementar a classificação para cada país, na verdade, que eu printar. E não para cada rodada. Então que se eu printar 2 países, como no caso do Brasil e Argentina, aí eu vou avançar 2 vezes minha classificação. Aí a próxima vai ser a quinta, não vai ser a quarta. Então se eu arrumar esse detalhe. Agora sim, ó. Pra cada país que tiver empatado. Não. Fazer assim. Aí, ó. Pra cada país que tiver empatado, eu vou avançar a classificação naquela quantidade. Então agora isso tá certo. China no primeiro, Espanha em segundo, Argentina e Brasil empatados em terceiro. Portugal vem em quinto, porque ele é o quinto país no geral. E Chile vem em último em sexto. Então agora sim nosso código está correto. Era isso então. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham entendido. Quaisquer dúvidas deixem nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.